galera, a gente está hoje aqui com um convidado especial para falar exatamente sobre esse assunto, né? Sobre o futuro de cinema, já que as coisas estão mudando e de uma forma muito rápida, né? As coisas aí de março para os dias atuais, elas têm evoluído de uma forma, acho que até inesperada pela indústria, né? Se eles pensavam em alguma mudança dentro de alguns anos, 5 ou 10 anos, eles estão tendo que trazer essas mudanças, eu acho que agora para um momento atual, né? E a gente está aqui com o nosso convidado mais que especial, que é um cara que é amigo aqui do nosso canal, é um cara que cursou comigo o curso de cinema e vídeo lá da Casa Amarela. Então a gente vai ter aqui uma conversa bem descontraída, bem informal, a respeito, né, desse assunto que, pra gente que curte cultura pop, que curte cinema, que tá ali frequentando o cinema ou então assistindo os filmes pelos streams, né? Seja Netflix, pelo Amazon Prime Video ou agora o Disney Plus. Isso pra gente é um assunto muito importante e que ele vai realmente ser determinante para os próximos anos, né, da indústria do cinema. A gente teve aí, como eu já falei, uma pandemia, né? Ainda está rolando a pandemia, mas a gente teve aí o fechamento das salas, pelo menos aqui no Brasil, no começo de março ali, né? Meados de março. Sim. E aí a gente está tendo agora essa reabertura meio que tímida das salas de cinema. E a gente está tendo aí uma mudança no mercado, né? Muitos filmes agora vão ter que estrear não só no cinema, mas também nas plataformas de streaming. E eu trouxe o Muniz para bater esse papo aqui com a gente, exatamente porque ele é o cara que eu conheço que mais frequenta o cinema. Eu acho que tu tá nas salas de cinema todo final de semana, né? Sim, todo final de semana. O Muniz é esse cara que, final de semana ele tem lá o ponto dele batido aí nas salas de cinema aqui da nossa cidade, né? Cara, e como é que tu enxerga isso? Essa mudança que tá rolando no mundo, dessas estreias que não vão ser apenas agora nas salas de cinema, mas também aí nas plataformas de streaming. Como é que você está enxergando tudo isso? E principalmente para você, que é um consumidor aí assíduo, né, desse mercado do cinema. Felipe, eu vejo essa mudança como algo, na verdade, não tão traumático. Porque se você for analisar a história do cinema, nós já tivemos vários momentos em que se preconizou: o cinema vai acabar. Nos anos 50, quando a televisão chegou, todos disseram: o cinema morreu. Nos anos 80, quando chegou o videocassete e outras formas... O mercado de home video, né? Perfeito, também preconizaram. O cinema acabou. E, em parte, realmente, muitas salas fecharam, né? Muitas salas fecharam, deixaram de existir. Nos últimos anos, nós estávamos vendo um retorno, né? Um aumento do número de salas. Tá? Então, eu vejo esse fenômeno como algo, até um certo ponto, esperado, porque esses fenômenos são cíclicos, vão continuar acontecendo, mas eu não acho que o cinema, enquanto arte, o espaço do cinema vai deixar de existir. Sim, talvez tenha que ser repensado, talvez tenha que ser reprogramado, recalculado, talvez salas menores, talvez menos salas, mas eu não acredito que o cinema deixe de existir. E eu estou falando isso, como você comentou, eu sou aquele público de cinema. Eu não tenho streaming algum em casa. Eu não assisto filmes em streaming. Mas eu não estou, quando eu digo que eu acho que o cinema não vai morrer, não é um desejo meu, eu espero que o cinema não morra. Eu realmente acho que ele vai ter que ser apenas repensado. E quanto agora, falando agora de consumidor, né? Você se tratando de consumidor e não apenas a visão que você tem de você mesmo, mas, por exemplo, conhecimento que você tem de outros amigos seus ou do público que você observa, você está observando uma mudança aí na galera? Se eles realmente, assim, vou continuar frequentando o cinema nas estreias, ou então, assim, não, agora vou ficar em casa, tranquilo, relaxado, esperar chegar ali na minha plataforma de streaming e ficar ali assistindo em casa, comendo uma pipoca de boa, sossegado. Como é que você enxerga isso? Você acha que vai haver uma migração muito grande realmente para as estreias no streaming, ou o público vai continuar indo firmemente às salas de cinema como a gente vivia anteriormente, né? Se você for acompanhar, antes mesmo da pandemia, nós já estávamos vendo esse abandono, entre aspas, Sim, do cinema pelo consumo de filmes em casa. Seja no streaming, vídeo sob demanda, seja por outras mídias, TV por assinatura ou algo parecido. Então, por exemplo,
No meu ciclo de amigos, eu já ouvi muitas vezes algo assim, de pessoas comentarem que não vale mais a pena ir ao cinema, até porque é muito caro, nós sabemos que financeiramente é caro. Se a gente for pegar, você falando agora de preços, né? Por exemplo, a mensalidade da Netflix, um dos pacotes hoje em dia custa R$32 e eu acho que o do Disney Plus está R$27. Então, se você for colocar isso para o cinema, é praticamente o preço de um ingresso. Se você não pagar meia, né? Se você não for estudante, é praticamente uma inteira, né? Então, tipo, você tem uma economia também. Se você for um assinante de streaming, você vai poder consumir mais filmes ao mesmo tempo do que se você fosse no cinema, você ia poder, com esse mesmo valor, assistir apenas um filme, né? Sim, e no fim da questão, a questão financeira pesa. Sempre pesa. Por mais que a pessoa seja apaixonada por cinema, mas pesa. Somente uma família, pai, mãe, com filhos, várias pessoas. Agora, voltando ao meu ciclo de amigos, pessoas que eu conheço, que eu converso sobre o assunto. Muitas vezes eu já ouvi algo do tipo: poxa, este filme X é legal, mas eu vou esperar para assistir no streaming? Eu vou esperar para sair em DVD, Blu-ray, qualquer plataforma que seja. E deixa para ir assistir no cinema, naquela ambiência clássica do cinema, aquele super espetáculo, né? Aquele super espetáculo, aquele grande filme, aquela super produção, ou aquele filme do diretor que ele cultua, que ele é fã, que é apaixonado. Que ele é fã. Não, os filmes desse diretor eu vou assistir no cinema. Mas os outros filmes, por mais legais que sejam, eu assisto em casa, no conforto, na pipoquinha, sem ter que pegar trânsito, sem me expor à violência urbana das metrópoles. Sem se preocupar com o estacionamento do shopping. Sem você estar em uma sala de cinema com a pessoa ao lado, ao telefone celular, conversando sobre o que almoçou ontem ou o que vai jantar amanhã, tá? Porque infelizmente acontece esse tipo de coisa. E eu posso falar com muita tranquilidade porque eu sou aquele público do cinema. Que, por sorte, um pouco, eu nunca passei por situações muito constrangedoras em sala de cinema de alguém ao celular. Mas eu entendo perfeitamente como esse movimento de ir ao cinema pode ser estressante. Principalmente quando se compara o conforto do seu lar. Isso. E como é que você enxerga essa mudança também que está havendo no mercado? Porque os estúdios e as distribuidoras estão tendo que atender aí a um mercado duplo, né? Eles estão tendo que lançar ao mesmo tempo nas plataformas de streaming e on-demand e também acolhendo o público tradicional do cinema. Como é que você enxerga aí essa mudança agora, olhando para as distribuidoras e para os estúdios? Os estúdios pensam, na verdade, em dinheiro. Sim. Tá? Então, é uma decisão mercadológica. Eles não têm certeza de como vai ser. Por exemplo, hoje em dia, não se sabe nem como você colocar o rendimento de um filme no streaming com bilheteria. Como é que você soma? Quantificar isso, né? Até porque os estúdios, somente os grandes, gostam de comparar. Meu filme rendeu tantos milhões de bilheteria. Como é que eu faço essa soma? Eu lanço um filme no cinema e lanço no streaming. Como é que eu junto as duas receitas? E assim, só para te interrompendo um pouquinho, a própria Netflix, eles têm uma política de não revelar os números. Por isso que quando eles cancelam alguma série, a gente obviamente sabe que a série não alcançou a audiência que eles estavam esperando. E quando a série é renovada, obviamente a série está alcançando. Mas eles têm uma política de não revelar os números. A gente tem alguns sites aí na internet que trabalham, fazendo uma previsão desses números, mas não são números oficiais. São números não oficiais, obviamente. Mas a Netflix tem essa política de não revelar. Então, realmente fica difícil de você fazer um cálculo para saber a quantidade realmente de pessoas que viram, né, aquele filme ou não. Porque os estúdios hoje, o que foi que aconteceu? Eles não podem lançar no cinema porque sabem que as pessoas estão, devido ao isolamento social, pandemia, evitando ir às salas de cinema. Então, eu tenho um lançamento, não posso lançar no cinema, minha única opção, lançar no streaming. Quando, aí eu vou colocar uma vírgula, e se, vírgula, a pandemia passar algum dia e os cinemas puderem reabrir de forma plena, total, os estúdios vão repensar. Vale a pena eu continuar lançando só no streaming? Vale a pena eu lançar só no cinema?
vale a pena lançar nas duas plataformas? Tudo vai depender de dinheiro, orçamento. Tudo, essa decisão é uma questão mercadológica. E a galera está experimentando, né, as coisas para ver o que está acertando, o que está dando certo ou não. É como, fazendo uma comparação grotesca, é como se você estiver fazendo um orçamento de uma empresa, de uma residência. Você tem um orçamento e você vai testando como adequar à sua estrutura, os seus gastos, o seu orçamento com o dinheiro que você ganha, com o que você gasta. Mesma coisa dos estúdios. Eles têm lançamentos, precisam divulgar esses lançamentos e, no momento, os cinemas, mesmo reabertos, eles estão com a frequência muito tímida, como você mesmo comentou. Eu posso falar porque eu voltei a frequentar o cinema desde setembro, quando as salas foram reabertas em algumas cidades. Eu voltei a frequentar de imediato, com as devidas precauções, álcool em gel, distanciamento social, tudo. Mas eu estou frequentando e a frequência é muito pequena. Muito menor, obviamente, comparando do ao que era antes. Né? Mulher Maravilha foi uma exceção. Foi o único filme desde setembro até agora que eu fui assistir no cinema e havia uma quantidade muito razoável de pessoas, muito boa. Talvez não como seria... Se não tivesse a pandemia e que ter o distanciamento, né? Se ele tivesse lançado em fevereiro do ano passado, em janeiro, pré-pandemia, a sala estaria lotada. E esse filme sofreu, lotada. Né? Porque ele foi remarcado a data de estreia várias vezes, coitado. Agora, uma coisa curiosa é porque, eu posso estar enganado, mas se eu não me engano, Mulher Maravilha, na semana de estreia, no auge da pandemia, agora, já se fala em segunda onda e tudo mais, Mulher Maravilha ele teve mais público do que a primeira semana de estreia do Bad Boys 3, que foi antes da pandemia, que não se falava em fechamento das salas. E era um blockbuster muito esperado. E é um blockbuster. Então, talvez timidamente, ou talvez até infelizmente, já que se fala muito do cansaço do isolamento, algumas pessoas estão já cansadas, fadigadas de ficarem isoladas em casa. Isso. Esse movimento, não, eu preciso sair, eu preciso curtir uma forma de arte, eu preciso ver pessoas sair, né? Talvez não seja o ideal. Talvez o ideal fosse realmente nós ficarmos em casa. Mas chega um momento em que não dá mais. E até porque houve uma pesquisa que eu vi recentemente que o cinema é a principal forma de entretenimento que os jovens estão sentindo falta. Foi feita uma pesquisa... Mais do que balada. Mais. Quando faz uma pesquisa, a pergunta era mais ou menos assim. Mais do que as raves. Quando a pandemia acabar, qual vai ser a primeira coisa que você vai voltar a fazer que deixou de fazer na pandemia? O cinema ganhou. O cinema ganhou, incrível. E a gente tem aí, né, um sucesso de bilheteria gigantesco, que é a franquia do Avengers, dos Vingadores, né? A franquia da Marvel, que foi comprada agora pela Disney. Como é que você enxerga? Você acha que, em termos quantitativos, em sala de cinema, esse recorde, ele ainda pode ser batido? Eu talvez seja otimista demais. Como eu tenho a noção de que isto é uma fase em que várias salas vão fechar, normal, como algumas já fecharam. Lembrando que, eu estou fazendo essa pergunta, lembrando que muita gente pode acabar migrando de vez para o on-demand, para o streaming. Sim, claro. Mas eu sou otimista. Eu acho que vai ter um movimento de fechamento de salas, de esvaziamento das salas abertas. Vai passar a pandemia, nós esperamos que passe. Estamos torcendo por isso. Talvez demore 5 anos, 10 anos, mas vai reiniciar um processo de retomada, um outro ciclo, com outras tecnologias. Assim como o 3D foi uma arma dos estúdios para atrair as pessoas de volta às salas, que já no streaming não oferece, pelo menos no geral, eu não sou consumidor de streaming, mas no geral não vejo o streaming oferecendo 3D por enquanto. Sim. Então o 3D é uma arma que hoje não está podendo ser usada por causa da pandemia, o óculos, né? Mas daqui a alguns anos, daqui a 5 anos, outras tecnologias virão, outros atrativos virão, e eu acredito sim que algum filme tão bom quanto Vingadores, que é muito bom, o Ultimato, vai poder ultrapassar a bilheteria do Vingadores, os 2 bilhões e tanto que ele arrecadou. Eu tenho essa esperança.
Vamos torcer, né? Vamos torcer. Sim. Então, em resumo, você acredita que quem vai ao cinema, como você, por exemplo, né? E eu te trouxe exatamente por isso, porque você representa a fatia da galera que realmente consome o mercado do cinema, vai às salas de cinema. Então, você acredita que essa galera, como você, não vai mudar, vai continuar frequentando a sala de cinema, mesmo tendo aí a opção e o conforto das plataformas on demand e streaming? Sim, eu acredito. Agora, eu também acredito que se este processo demorar um pouco mais, talvez eu e vários outros como eu que ainda frequentam o cinema, terão que talvez abrir um pouco o leque e continuar frequentando o cinema, mas assinar talvez algum streaming para não perder lançamentos que vão estar acontecendo somente no streaming. Sim. Tá? Eu, como apaixonado por cinema, como você que está assistindo a gente aí no canal aqui no Recklist, nós deixarmos de assistir o streaming, deixarmos de assinar o streaming, talvez nos próximos anos, faria com que nós percamos inúmeros projetos, inúmeros filmes de diretores consagrados que já estão trabalhando no streaming e não é o ideal. O ideal é que a gente possa ter acesso, tanto no cinema quanto no streaming ou em qualquer plataforma que venha a aparecer. Agora, fazer essa pergunta, você como nosso amigo aqui do canal e eu te conheço bem, você optaria por em algum momento fazer uma assinatura ali de uma Netflix, de um Prime Video ou do Disney Plus? Você faria isso, já que você é esse cara mais tradicional, mais voltado realmente para a sala de cinema? Você já pensou em algum momento realmente, vou fazer uma assinatura aqui para garantir o meu? Por enquanto, não. Por enquanto, eu estou fiel, conservador, jurássico nessa perspectiva. Eu gosto da sala de cinema, mas eu não me fecho para o futuro. Daqui a 6 meses, 1 ano, eu posso perceber que, poxa, eu não estou assinando o streaming X, Y ou Z e isso está me fazendo eu perder dezenas de lançamentos de filmes maravilhosos, de obras-primas, de grandes talentos. E isso eu não posso permitir, eu como amante de filmes. E a gente teve uma estreia agora, né, no On Demand do streaming da Disney, o Disney Plus aí do Soul, né? Essa animação, tá todo mundo falando dessa animação que é belíssima, e ela só foi para a plataforma da Disney Plus, né? Assim como Mulan, só que o Mulan teve críticas mais... negativas. Diversas. Inclusive o Mulan entrou aqui no nosso canal como o pior filme, né? Estava na nossa lista. Mas o Soul realmente está sendo muito elogiado. Eu não assisti, obviamente, porque eu não tenho um streaming. É uma pena, porque eu sou fascinado por animações, tanto animações hollywoodianas quanto de outros países. Mas, por enquanto, eu estou me segurando, me mantendo no cinema. Mas não me fecho para o que o futuro nos trouxer. Beleza. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo aqui sobre o futuro da indústria do cinema, das salas de cinema pós-pandemia. Se você curtiu, deixa aqui seu like, se inscreve no canal, comenta também aqui o que você achou e qual a sua opinião, né, também, o que você acha aí do futuro do cinema e da indústria do cinema. Quero aqui agradecer a presença do nosso amigo aqui, o Muniz. Foi muito legal ter você com a gente aqui, cara. Eu que agradeço o convite. E para você que está nos assistindo, um abraço. Nos vemos aí numa próxima oportunidade, galera. Valeu!